Olá, olá, boa noite. Mais uma live superando desafios, hashtag bate-papo de cara limpa. E hoje a gente vai conversar com Ângela Queiroga, lá de Recife. Ela vai nos falar sobre um projeto que ela tem em parte, Pernambuco, e também sobre as dificuldades que ela teve em relação a ser condutora escolar. Não foi fácil para ninguém, para ela principalmente, né? Como microempresária. E daí assim foi muito problemático. Ângela Queiroga. Eu tô tentando, gente, enviar. Ela botou aqui para visualizar. Hoje eu pensei que o meu flash estava carregado, deu um sinal verde e não estava, mas vamos assim mesmo, quando for possível. A luzinha. Olá! Eu só estou vendo Hello! só aqui. Tá? Peraí que eu estou tentando me adaptar aqui. Você vira a câmera. Ela tem que Hã? ser selfie. Eu estou só vendo uns negócios aí, enfim. Deixa eu ver aqui. Agora, Agora, conseguiu? você conseguiu, né? Consegui. Hoje, agora você está muito escura, porque a luz está Estou muito muito escuro. atrás de você. Você está escura total. Agora, melhorou. E agora? Melhorou. Bom, a gente começa, como eu disse, conversando com você e me conta como foi essa questão da pandemia. Você é uma microempresária, condutora de transporte escolar, escola fechou. Como ficou você? O que é que você fez nesse período para não endoidar, né? Porque todo mundo ficou pirado. Realmente, primeiramente eu queria agradecer essa oportunidade para estar conversando aqui, não só por mim, né, Claro. até pelos meus colegas de transporte escolar, que realmente é uma categoria que foi bem prejudicada com essa Com pandemia. certeza. Nós fomos os primeiros praticamente a parar junto com as escolas e não temos a menor ideia de quando a gente vai voltar. Por mais que tenha especulações, de cada mês eles dizem um tempo, mas agora mesmo a gente tem ainda muita dúvida, entendeu? E foi muito difícil, está sendo difícil, mas graças a Deus, a gente, pelo menos eu, tenho enfrentado. Eu tive um intensivo antes da pandemia acontecer, de várias situações que aconteceram na minha vida que me deixaram um pouco mais tranquila para vivenciar essa situação. Mas foi Mas não se punk, foi tira leite pesado. de pedra, né? Por exemplo, por maior reserva financeira que você tenha ou não tenha, é complicado. É um dia de cada vez e olhe lá, é preciso estar com a cabeça muito boa, porque assim, você como microempresário tem que pagar. Eu não sei se você tinha funcionários ou era só você, mas tem que pagar impostos, tem que recolher um monte de coisa. E aí, como é que ficou isso? Olha, eu comecei como autônoma, depois passei para microempreendedor, e desde 2015 que eu entrei na categoria de microempresária. Tanto é que quando a gente conversou, eu disse, eu sou condutora escolar, porque eu termino ainda não me adaptando a essa nova categoria de microempresária, embora sou. Eu acho que para todas as vertentes da categoria, seja autônomo, microempreendedor ou microempresário propriamente dito, ou grandes empresas, todos eles estão passando por muita dificuldade. No meu caso, como de alguns poucos que são microempresários, eu acho que ainda se torna mais difícil. Por quê? Porque nós temos funcionários, por mais que o governo tenha dado esse suporte, né, da gente não fazer a suspensão de contratos e eles ficarem recebendo, às vezes integralmente e às vezes também 70% e a gente banca 30%, isso para a gente, o funcionário relativamente fica bem. Hoje eu digo que meus funcionários estão melhores do que eu, Uhum. porque nós tínhamos, em 2015, nós
começamos a empresa com 5 funcionários e 3 vans. Nossa. Logo em seguida, já estava difícil, porque o ramo de transporte escolar, por mais que muita gente ache que é um ramo que se ganha muito dinheiro, ao contrário disso, não é. É um ramo que se tem muito ônus e pouco bônus. Entendi. Então, nós realmente somos uma categoria, eu acho que mais desvalorizada do que o próprio professor. Nós trabalhamos com crianças e adolescentes, fazendo um trabalho importantíssimo, que é o trabalho de levar e trazer para a escola. Muitos têm a formação de pedagogos, como eu sou, e nós fazemos um trabalho realmente diferenciado. É uma forma de educar diferente. Não é só simplesmente levar e trazer como a criança. se fosse uma mercadoria, né? Não é assim, né? Exatamente. A gente não carrega crianças, a gente conduz, a gente transporta, e eu, pelo menos, encarei isso como o meu trabalho de professor dentro de uma van. Então, eu me realizei nessa hora, né? Então, nesse processo da pandemia, o microempresário, como eu estava falando antes, ele realmente vem sofrendo porque a gente não se adequa a nenhum benefício do governo. Vocês, enquanto micro, né? Enquanto microempresário. Enquanto micro, exatamente. Aí não houve nenhuma categoria para você se beneficiar ou entrar em benefício também? Não. Então, a minha vantagem, vamos supor, eu estou falando Ângela, pessoa física. A minha vantagem disso tudo é que eu já vim num curso preparatório desde 2013. Eu acho que foi um processo de muitos... É por isso que quando você falou dessa live falando sobre superando desafios, eu não acreditei. Eu não acreditei porque foi algo assim, eu acho que nada é por acaso. E de tantos obstáculos que eu venho enfrentando, hoje eu vinha com a camiseta do Exército, da selva, porque só Deus e eu sabemos o que eu tenho realmente enfrentado. Então, mas você disse que vocês não foram beneficiados em nada. Não? O microempresário... Não, a categoria... O microempresário não. Eu até no início, eu até pensei em me inscrever no auxílio do governo. Sim. Mas o que é que aconteceu? Eu cheguei a me inscrever, uma amiga até me ajudou, e no meio do caminho, na segunda tentativa, eu recuei. Por quê? Eu tenho, além de ser microempresário, eu tenho ainda um TC, um carro, um microempreendedor. Mas, para o governo, poderia ter a sensação para eles que eu estivesse fraudando. Porque como é que eu posso ser um microempreendedor e um microempresário ao mesmo tempo? Entendeu? Então, eu fiquei realmente com receio, porque eu gosto das minhas coisas muito corretas, e eu disse, não, eu prefiro não arriscar, e realmente eu estou assim, sem um dinheiro propriamente de transporte, porque assim, eu tenho que agradecer também a poucos pais que continuam honrando o contrato, que é como se eles estivessem fazendo assim, uma forma de ajudar, porque essa pandemia também mostrou muito isso, né? A gente ter que pensar no outro, no coletivo. Então, eu sinto que muitos pais estão nem sabendo se iam continuar, se iam voltar à aula. Muitos pais, eles estavam e continuam, né, bancando um transporte integralmente. Outros, a gente deu desconto. Eu estipulei tipo de 30% a 50% de desconto para que os pais optassem. E também sei, né, Mônica, que muitos realmente não têm condições. É verdade. Porque eu não tenho aqui o mérito de dizer quem realmente pôde, quem realmente não pôde. Eu tenho que compreender todos eles. Porque imagine você bancar um transporte sem a criança usar o transporte. Mas vocês têm contrato? Vocês têm contrato? Nós temos contratos. Inclusive, nosso transporte, o transporte escolar, ele trabalha com 12 parcelas. São 12 parcelas, independente das férias, independente se nesse meio do caminho a criança termina em novembro, como muitos colégios hoje têm antecipado o término das aulas. Então, são 12 parcelas. É um contrato anual dividido em parcelas. Caso o pai queira pagar essa parcela
anualmente ele paga. Caso o pai queira pagar essas parcelas dividido em 11, em 10, em 9, fica a critério do pai. Mas então, o valor... por contrato, eles não poderiam, ninguém pode cancelar. Poderia fazer o que você fez, redução, etc. Mas é complicado também a situação para eles. E outra... você tem que... Você disse um detalhe aí, não, imagina. Você disse um detalhe aí que o governo banca, ou banca integral, ou banca um pedaço. Então, o que você está recebendo, digamos, não pode ser nem para você só, porque você tem que arcar quando você faz 30% com os outros, com os 30% dos seus funcionários, né? O percentual, já que você optou. E mais uma coisa, se você optou por X meses, você vai ter que manter esse emprego por X meses. E você não sabe nem se a escola vai voltar esse ano, para o ano, não sabe. Como é que fica isso? Ainda tem, exatamente, e ainda tem um detalhe. Por exemplo, graças a Deus, os nossos funcionários, a gente só teve um mês que a gente usou 70%. Porque quando começou março, 17 de março, as escolas pararam. E eu mesmo fui uma que aconselhei os pais, já no início, a não enviarem os filhos, né, porque a gente sabia o chumbo grosso que vinha. Eu, pelo menos, deduzi diante de tudo que estava acontecendo já no mundo. Então, o Brasil, quando decidiu fechar as escolas a partir de 17 de março, 18 de março, ficou sempre naquela expectativa de que... aí as escolas aqui, pelo menos em Pernambuco, deram um mês de férias. Então, a gente deduziu que de março até meados de abril ficaria esse mês parado, né? E depois, aí começou. Ficou como se fossem doses homeopáticas. Foi. A gente achava que ia voltar, aí daqui a pouco, mais outro mês. Depois, mais outro mês. Então, eu até com alguns colegas cheguei a comentar que a gente teria até uma chance de compensar essas aulas, né, e se fizéssemos um acordo com as escolas, justamente até, vamos supor, maio, junho, se tivesse parado, a gente tinha como repor essas aulas em julho, que a gente recebe sem trabalhar. Na realidade, é só uma questão assim, porque a gente recebe em 12 parcelas, não sei se você está me entendendo. Então, julho, que a gente não trabalharia, a gente trabalharia para compensar mais um mês que ficou parado. Janeiro também. Algumas escolas que geralmente param em novembro, a gente também compensaria. Mas a partir de sábado, domingos, feriados, eu imaginei isso. Mas quando foi passando, maio, junho, julho, foi realmente ficando muito difícil. E então, outro detalhe aí, o contrato é anual, com 12 parcelas. Ele vai terminar em novembro, dezembro. E outra, você não vai nem poder dizer assim, vamos renovar a partir de janeiro, pai. Porque o pai não sabe nem se o aluno vai para a aula. Aí, a partir de então, ele vai estar desobrigado de lhe pagar, porque seria um novo contrato. E nessa perspectiva, a gente, mesmo não querendo pensar mais a longo prazo, ou um curto, médio prazo, mas isso lhe passa na cabeça o que fazer caso as aulas não venham a começar janeiro, fevereiro, enfim, como vai fazer você e os outros condutores, né? Particularmente, para a gente, é muito difícil o que está acontecendo. Porque, veja só, as escolas vão ter como separar os alunos, às vezes poder fazer de segunda, quarta, sexta, vai um grupo, terças, quintas, que até foi cogitado isso no início. Mas imagine a gente que transporta uma van, vamos supor, eu tenho 2 vans, cada van com 14 lugares disponíveis com o motorista 15. Eu particularmente trabalho com várias escolas, então eu tenho sempre rodízio, às vezes tem 5 crianças, desce 3, sobe 2 e assim sucessivamente. Mas imagine como eu tenho colégios que eu começo naquele colégio e às vezes a van vai completamente lotada, com todos os espaços ocupados. Como a gente vai trabalhar, certo? Se as vans, a gente não vai poder levar a mesma quantidade. Tem isso. Entendeu? Eu que trabalho com outras escolas, como a gente vai poder pegar um grupo, depois deixar, depois voltar? Na prática, Mônica, isso infelizmente não funciona. Fora também aqueles pais que não vão mandar. Muitos já me confirmaram que mesmo a escola voltando, eles vão continuar optando pelo online.
Então, vamos supor, esses pais que continuam pagando o ano todo para mim, integralmente, que eu serei eternamente grata a todos esses, né, poucos, porque a gente está, pelo menos com esses, conseguindo manter a empresa viva, mesmo que eu, Ângela, pessoa física, não tire nenhum dinheiro com isso. Sim. Então, é uma verdadeira interrogação, né? E eu estou lhe dizendo isso porque, como eu tive esse intensivo, que desde 2014 eu venho enfrentando financeiramente problemas, então eu vim superando coisas sem nem eu saber do que estava por vir. Então, eu encaro a minha vida, por mais que eu tenha insegurança, inclusive essa live jamais é para dizer que eu tenho a pretensão de que meus problemas são maiores do que de todo mundo, pelo contrário. Né? Mas, assim, eu acho que a gente supera, a partir do momento que as coisas vão acontecendo, você tem que ter a mente aberta, tem que ter a mente do viver um dia após o outro. Claro que a gente se preocupa, claro que a gente tem insegurança, tem medo, como qualquer mortal, todo mundo passa por isso. Mas minha cabeça, na pandemia, já estava mais ou menos, vamos supor, até muito bem resolvida para encarar o que estava vindo. Né? Porque eu tive situações que eu tive que vivenciar na minha vida, que eu tive que focar e botar a mente para não pirar realmente, literalmente falando. E qual foi a alternativa que você encontrou, por exemplo, em relação às finanças? Porque você, bem ou mal, está conseguindo manter a empresa com dificuldades de manutenção pessoal, mas assim, você tinha um trabalho alternativo que você fazia antes e que também foi prejudicado ou que está conseguindo fazer para tentar ver como ganha algum dinheiro, enfim? Eu estou me reinventando, né? Como eu lhe disse, o transporte escolar foi uma realização pessoal. Então, já em a partir do momento de 2018, 2019, eu já vim fazendo coisas, voltei a dar aula de reforço, na época, antes da pandemia. Então, porque eu já estava com dificuldade, porque quando se monta uma empresa, você tem que dar prioridade a pagar as contas da empresa, né, a pagar os funcionários, e o que sobrar fica para você. E como eu tenho um sócio, então ainda temos que dividir entre si, ou entre nós. Então, eu tive que realmente me reinventar, tentando voltar a lecionar, mesmo que fosse aulas de reforço. Eu entrei com uma prima fazendo vendas, então eu ganhava a porcentagem das vendas que eu fazia, e eu fui já nessa escolinha, né, sem nem saber o que é que estava para vir, mas eu estava tentando já suprir porque assim, se sobrasse alguma coisa, maravilha, se não sobrasse, eu tinha que me virar para pagar o básico. Então, eu tenho grandes amigos, eu tenho pessoas que me ajudaram incrivelmente. Então, assim, quando eu menos esperava, acontecia um milagre daqui, outro dali, aí surgia algo para eu fazer. Então, eu fui me virando. Quando chegou na pandemia, é como se, assim, eu tivesse, tipo, chegando na superfície, a sensação é essa. Quando eu estava em 2019, assim, tentando respirar, aí veio uma tsunami gigantesca, colocou para trás, que foi justamente a parada total. E aí, como eu já estava nessa escola, entendesse, Mônica, de lidar com todas as dificuldades em todos os setores, foi profissional, pessoal, emocional, eu me reinventei. No ano de 2019, teve mudanças drásticas na minha vida, assim, que eu não imaginei que acontecesse. Eu perdi 30 quilos em praticamente 6, 7 meses. Eu parei de roer unha, pode ser uma besteira para muita gente, mas para mim, 51 anos de idade, eu simplesmente parei de roer unha, do nada, assim. Então, assim, foram coisas, processos de mudanças que hoje eu estou vendo que teve um propósito. Como se fosse um preparatório para essa situação. Uma preparação. Para essa situação mais trágica. E você conseguiu voltar à atividade? Já reabriram as coisas? Ou, enfim, Não. Não? Não.
Não, e para a gente, é como eu estava até falando, até você, qualquer coisa, você me puxe para o roteiro inicial, porque eu não tenho menor habilidade, assim, eu tô Não! muito novo esse sistema, mas qualquer coisa você diz, ó, Ângela, isso aqui. Então, assim, eu estava me adaptando a essa questão de querer voltar, mas a gente ficou sem saber se ia voltar ou não. E com a eminência de talvez voltar, eu fico muito preocupada se a gente vai conseguir ficar de pé, porque, veja, os poucos que estão pagando integralmente, se esses voltarem para a escola, eu vou ter o compromisso de fazer. Entendeu? Com Que, certeza. inclusive, teve um pai maravilhoso, que ele é até médico, e ele disse, Ângela, eu vou honrar o seu contrato, independente do que aconteça. Eu tenho até que me segurar para não me emocionar, porque, assim, são situações totalmente diferentes, e cada caso é um caso. E esse pai, ele disse, Ângela, eu vou honrar. E ele continuou honrando. E ele até uma hora, ele ligou para mim, chegou e disse assim, Ângela, eu estou mudando meu filho de turno. Veja o compromisso desse pai. Né? Então, ele disse, eu estou mudando meu filho de turno. E eu queria saber se você tem condições de fazer ele, se ele voltar para turnos diferentes. E eu disse a ele, olha, se fosse num momento normal de aula, ia ser muito difícil, porque apesar da casa dele ter um percurso perto, ficava muito complicado no turno da manhã, certo? Ele era da tarde, eu consegui encaixá-lo para o turno da manhã. Mas eu disse, eu tenho que dar prioridade, independente sem eu saber quem vai voltar ou não para mim, eu tenho que dar prioridade e honrar aqueles que estão... eu acredito que até uma caridade, o que eles estão fazendo, né, de continuar Não botar honrando. caridade, não. Eu acho que foi um reconhecimento, uma coisa assim. Exato, Esse profissional exatamente. precisa também comer, assim como eu estou comendo, precisa vestir, precisa uma série de coisas, né? Mas o que me chamou a atenção aí nesse seu... que você sempre toca, que o ano passado foi um ano de mudanças. Para que todas as mudanças aconteçam, precisa que a cabeça está muito boa. Você tocou levemente aí que perdeu 30 quilos em 6 meses. É algo assim surpreendente. E você acha que isso teve a ver, estava relacionado à sua força de vontade, ao seu pensamento, e você procurou ajuda? Foi uma coisa que você fez por conta própria e conseguiu, porque é muito difícil você perder 2 quilos, imagine 30, né? Exatamente. Eu sempre tive uma coisa muito forte dentro de mim, isso desde que eu me entendo por gente, que foi uma força interior, entendeu? E, assim, uma ligação muito, muito, muito peculiar com Deus. Então, assim, essa ligação com o Supremo, essa ligação, independente de religião, eu sempre tive dentro de mim. E outra coisa muito forte, eu sempre fui uma mente positiva. Por mais que eu tivesse triste, por mais que tivesse problemas durante a minha vida, o que eu presenciasse, o que eu vivenciasse, eu sempre achava, é um negócio, eu até falo para amigos muito íntimos, é como se um negócio viesse de dentro de mim. Eu posso transitar no fundo do poço, mas chega um momento que eu digo, parou, agora é subir, superfície. Então eu transito, mas não permaneço. Não é uma questão de dizer, os outros são fracos, você é forte, porque eu acho que todo ser humano ele tem essa capacidade infinita. Então, dentro desse processo, também Deus me presenteou com pessoas maravilhosas durante toda a minha vida. Então, durante toda a minha trajetória de vida, eu vivenciei com pessoas, a começar dos meus pais, dos meus irmãos, da minha família, dos meus amigos mais íntimos, dos meus amigos que não são tão íntimos. Então, todas essas pessoas, elas são molas que me impulsionam para cima. Então, eu vivo com elas, transitando na minha mente sempre. E isso também me ajuda a enfrentar momentos, sendo que Deus me deu momentos difíceis em várias etapas da minha vida. Eu já superei uma síndrome do pânico, que a gente não pode dizer que a gente está liberta,
Porque nesse momento de crise atual, eu tive momentos que eu achei que eu ia sucumbir de novo à síndrome do pânico. Você estaria Mas, em remissão, como eles chamam, né? Sem sintomas. exato. Porque a Então, para síndrome... um médico... desculpa, Não, pode dizer. pode falar. Você está Eu estou no dizendo, para período um... de remissão. Não é, eu curei, eu Exato. isso. O que você estava está em período de remissão. Está em período de remissão, não tem sintomas. Então, por exemplo, o que eu aconselho às pessoas, que aconselho não, mas assim, eu posso lhe dar dicas, é que você, e essa pandemia veio evidenciar isso, é a pessoa olhar para dentro. É você sempre se autoconhecer. Porque através do autoconhecimento, você consegue o autocontrole. Mas a gente estava falando de como você perder peso. Emagrecer. Pois é, vamos focar. Mas é porque tem a ver, sabe, Mônica? Tem a ver, porque o que foi que aconteceu? Quando eu perdi minha mãe, que era o meu suporte maior, a gente tinha uma ligação muito forte. Então, minha vida era trabalho, era cuidar de mamãe, era cuidar do meu transporte escolar, que é muito desgastante, é uma profissão que exige muito de você. Cuidar de filhos, de cachorro. Eu era síndica do prédio. Então, isso somatizou na minha coluna e eu tive um problema de hérnia de disco. Resumindo, essas dificuldades de 2013, principalmente para cá, eu vim com vários obstáculos. E aí, quando chegou em 2019, porque sempre quando eu falava com Deus, eu dizia, Senhor, me perdoe por eu não ter a força de vontade de fazer uma dieta, porque eu engordei mais de 40 quilos no transporte escolar. Nossa! Então... Mas comendo besteira, eu disse, comendo fora de hora? Comendo, eu era conhecida por todo mundo do grupo, de escolar. A Ângela conhece todas as padarias de Recife, do bairro e coisa do tal, porque meu carro sempre estava parado, então eu comia desordenadamente, comia coisas erradas. Eu tinha essa consciência, mas não queria entrar pelo meio da redução, porque eu sempre bato na tecla, eu vou sempre pelo caminho mais tortuoso, mas também de cura. No sentido assim, os médicos, quando eu tive a síndrome do pânico, eles disseram, você não vai curar sem remédio. Então, eu não aconselho uma pessoa que tem síndrome do pânico ou que quer fazer uma dieta, fazer o que eu fiz, porque cada caso é um caso. É preciso você ter um autoconhecimento muito grande de si e uma força. Realmente é muito mais tortuoso. É o caminho mais difícil. É tipo assim, vai pelo caminho do rio ou é pelo caminho da floresta? Aí eu via pelo caminho mais pedregulho, mais punk, mais barra pesada. Então, não foi diferente com o perda de peso. Eu cheguei ao ponto de fazer... Eu fiz jejum intermitente, que é uma coisa que está muito em voga hoje. E esse jejum, eu fiz alternadamente, porque como eu estava sem dinheiro, eu chegava ao ponto de não ter um dinheiro no bolso. Porque meu dinheiro ele foi gradativamente, sem você entender, o dinheiro ia desaparecendo. Eu tinha 2 previdências privadas, eu zerei com todas. Então, assim, eu fiquei literalmente sem nada. Nada. Então, eu comecei, eu gostava de sair com os amigos convidavam. E chegou um ponto de eu ficar um pouco constrangida, assim, de às vezes sair para um determinado lugar e você ter que as pessoas bancando. Porque quando alguém convida, eu aceitava ótimo. Mas assim, quando eu via que todo mundo ia dividir a conta para pagar a minha conta, aí eu disse, é agora. Eu, com a minha cabeça, eu disse, vai ser o momento. Então, eu começava saía sem café da manhã, aí emendava, saía sem almoçar e jantava. Aí depois eu invertia. Tomava café, almoçava, não jantava. E assim eu ia alternando. E cheguei a ficar, primeiramente, um dia, isso não seguido, isso durante esse período todo. Passei 6 meses, passei um dia de jejum, porque eu queria justamente o caminho tortuoso de controlar a mente. Você pode, eu consigo, você é capaz de suportar. Então, eu gosto de comer, todo mundo que me conhece sabe que eu tenho prazer em comer, entendeu? Mas eu disse, é a hora, entendeu? Então, chegou aquele momento para mim. Não adianta. Mas você aliou ao jejum intermitente, você aliou a atividade física também? Aliei, eu caminhava de manhã e à noite. Eu caminhava cerca de 8 a 10 quilômetros por dia. Eu me lembro, sabe, Mônica, que eu focava um ponto e eu dizia, em frente,
frente, frente. Eu falava, eu tenho esse costume, eu falo comigo mesmo. Então, eu me incentivava, eu dizia, você consegue. Eu, às vezes, recitava todas as coisas que vinham na minha cabeça que me fazem impulsionar. Eu pensava nos meus pais, eu pensava nos meus amigos, eu pensava em mim, na minha família, e eu focava. E aí, algumas pessoas diziam assim, eu quero caminhar contigo. Eu dizia, não, eu preciso caminhar só. Fiquei até, às vezes as pessoas não entendiam muito. Até porque você tinha um ritmo, né? E caminhar em conjunto não era o ideal no momento. Se você tinha um foco, uma determinação, a outra pessoa exatamente. Ia atrapalhar, não por intenção de atrapalhar, mas iria, né? Exato, porque assim, você fala, você conversa, você perde o foco, aí um vai num ritmo, você vai no outro. Exatamente. E eu tenho esse processo muito assim, também muito desde muito pequena, tudo meu é muito desde muito pequena, eu sempre tive essa coisa muito só, eu comigo mesmo, eu e Deus, eu comigo mesmo, eu e Deus, não significava que eu não estava ao redor das pessoas, convivendo, mas tenho esse processo muito individual. Sim. E esse foco, eu foquei mesmo, porque eu tenho uma certa... Vamos supor, dos 7 pecados capitais, eu podia dizer que eu tinha um pouquinho da gula e um pouquinho da preguiça. Não significa que era exagerado, mas assim, eu chegava em casa, eu, caía. Então, eu dizia, hoje eu vou fazer isso. Não fazia, porque o cansaço vencia. Até que eu consegui. Então, quando eu via que meu peso estava cada vez diminuindo, eu cheguei a começar a correr. Eu corria os 8 a 10 quilômetros, tanto de manhã como de tarde. Em vez de caminhar, eu começava a correr, que eu nunca gostei, nunca tive prazer de correr. E, de repente, eu estava correndo, porque parece algo clichê, né? É clichê, porque você vai repetir coisas que muita gente repete. Eu me vi aqueles atletas superando obstáculos, porque para quem gosta de comer, quem está acima do peso, você sabe que é uma coisa realmente muito difícil. E você manteve isso, ou mantém? A pandemia atrapalhou um pouco essa história com esse atrapalhou, de ficar em casa? É que eu recuperei. Eu recuperei alguns, porque eu caminhei até fecharem a praia. Eu caminhava, de manhã eu caminhava no Santos Dumont, que é um parque aqui perto da minha casa, e à noite eu caminhava na avenida. Mas também gostava de variar. Tipo, às vezes eu pegava o carro e ia caminhar no Paiva. Às vezes eu pegava o carro e ia caminhar na Jaqueira. Caminhava... Tipo assim, eu ia fazer alguma coisa num lado da Zona Norte, aí caminhava na Praça de Casa Forte. Eu sempre gostei de inovar, de coisas diferentes, e na caminhada também. E eu sempre fui uma pessoa que fiz muito exercício físico na infância e adolescência. Não era atleta, mas sempre gostei de atividade física. Também sempre fui de fazer trilhas, tipo longas, saía de Recife para Porto de Galinhas, Gaibu, trilhas de mata. Então, eu sempre fiz Chapada Diamantina, coisas desse tipo que eu tinha deixado para lá. Então, foi aflorando a minha essência verdadeira também nesse aspecto, no sentido de eu colocar novamente em evidência a essência da Ângela, que o estresse, o meu trabalho, o trabalho como síndica, e tudo isso foi ficando um pouco adormecido, porque o trabalho e o estresse me tomavam outras coisas tomaram conta de você, né? Independente de ser só o estresse. Bom, eu queria que você falasse um pouquinho. Você tem um projeto. Espicha mais assim, porque a gente está vendo muita luz e você. Aí seu rosto fica. Seu rosto fica. Não, seu rosto fica escuro. Eu queria que você falasse para a gente que projeto é esse? Limparte, né? Se não me engano. Limparte. Pois é, que você tinha essa verba, esse desejo, mas de que consiste esse projeto? Se você está dando vazão a ele agora na pandemia, ou teve que parar, e como foi que começou? Porque, pelo visto, Recife, claro, era uma cidade que eu até estranhei quando você disse, mas aí onde você morava, eu me lembro, era limpo, organizado, pelo menos na época que a gente ia, né, por aí, era assim. E aí, de repente, desandou tudo, e o que é que surgiu nessa questão do projeto? Também é uma coisa que é acoplado a essa nova fase. Entre essas dificuldades e agora esse novo mundo que surgiu,
é que está a mudança. É o seguinte, eu, na realidade, sempre fui uma criança e adolescente muito ligado a fazer trabalhos voluntários, fazia isso com minha mãe, e depois isso, o meu processo de trabalho, de vida, ficou realmente muito intenso, e isso foi ficando meio adormecido. Quando eu tinha 14 para 15 anos, algo me chamou a atenção, que foi o exemplo de um empresário paulista, que ele era muito bem sucedido financeiramente, e ele tinha um projeto em São Paulo, que São Paulo, você sabe, é uma capital onde tudo acontece muito antes de todos os lugares do Brasil. Com certeza. E lá, desde aquela época, eu tenho 51 anos hoje, eu vendo aquela reportagem, que eu sempre gostei de ver exemplos de coisas assim, ligado a essa área de voluntariado, e aquele empresário riquíssimo e bem-sucedido, ele varria parques. E isso ficou, na época, eu achei interessantíssimo, sempre queria fazer coisas assim, mas ficou lá, guardado. Não estava nem por dentro do que poderia acontecer. Foi quando, nesse processo da montagem da empresa, nos meados de 2017, 2018, eu não sei precisar exatamente, eu, como fui síndica do meu prédio durante 15 anos... Nossa! E é o meu prédio... Você gostava? É. Eu fui, mas dava um trabalho. Olha, viu? no início eu chorava todos os dias. O povo é resistente a manter a ordem, disciplina, tudo. Mas, graças a Deus, foi outra coisa que me deixou... Olha, Mônica, eu estou falando com você aqui, eu acho que devo, graças a Deus, a essa experiência com o meu transporte escolar, com esses 15 anos de ser síndica, porque... Eu sou uma pessoa tímida, pode não parecer. Antes de começar essa live, eu estava tremendo. Parece brincadeira. Eu não queria divulgar isso para ninguém, porque eu disse, meu Deus, vai parecer que eu estou querendo evidenciar, chamar atenção para mim, as pessoas que já estão ligadas e estão engajadas no processo, porque não pense, esse projeto está aberto a qualquer pessoa que queira transformar o seu lugar, o seu bairro, a sua cidade, o seu país, entendeu? Em algo melhor. E eu tenho esse sonho desde muito pequena. Eu quero ver meu país digno para todos os cidadãos, independente do que seja. Então, essa experiência, essa bagagem de 15 anos me deu um certo suporte também para o que eu estou vendo hoje. Foi tudo uma preparação realmente. Então, eu pedi à subsíndica, eu fui a síndica, ela a subsíndica, depois ela foi a síndica, a subsíndica, e depois eu me afastei realmente, porque eu queria também ter um tempo para mim. Eu pedi para que ela, na época, nessa fase da montagem da empresa, eu pedi para, como eu não estava conseguindo pagar meu condomínio, e eu tenho um amor incrível pelo meu prédio, eu sou uma pessoa de criar raiz. Quando eu fico com a raiz num canto, meu Deus do céu, eu não quero sair dali. Então, eu tinha muita tristeza de ter que sair do meu apartamento, de não ter conseguido me manter ali. E aí eu pedi para ela ser zeladora do prédio, para eu poder pagar o meu condomínio do mês, naquele momento. E aí eu pedi para ela. E ela concordou? E aí, concordou, e eu fui zeladora, porque eu nunca tive frescura com nada assim. E eu fiz aquele trabalho. Para mim foi muito difícil, porque eu realmente tinha um problema de coluna que estava me adaptando. Mas olha, só fazendo um parênteses aí. Isso é tão natural lá fora, nos outros países. É muito eu natural. Acho naturalíssimo. E é natural aqui. Agora, só aqui existe um preconceito. Porque você era o quê? Não, você é uma pessoa formada, mas estava passando e por uma certa dificuldade e se dispôs. Então, Mas porque para mim é natural mesmo. Para mim é natural. Se para os outros foi alguma coisa estrambólica, para mim não foi. Então, eu fiz durante aquele processo. Então, realmente, eu só tinha um pouco de segurança, porque o processo foi lento da recuperação da coluna, né? Porque eu me operei de hernia de disco. Você foi zeladora por quanto tempo? Por um mês, o período de férias. Tá. Porque, assim, cada vez que acontecia uma situação diferente, eu tinha que arrumar algo para fazer, para suprir aquele momento. Então, assim, eu ia pulando um obstáculo de cada vez. Sim. E, nesse momento, eu fui zeladora e paguei aquele condomínio. Então, aquilo ali eu consegui resolver. A partir daí, e olha que já faz um tempinho, eu acho que foi 2018, eu não sei precisar. Aquilo ali brotou dentro de mim, de eu, de repente, começar a varrer fora. Aí voltou
a questão do empresário paulista, voltou a questão do voluntariado, que eu tive alguns estágios antes desse daí começar o processo. A gente entregava, fazia uma janta toda quinta da noite. Uma colega do transporte, uma amiga do transporte, idealizou isso, a gente formou um grupo. Como eu não tinha dinheiro para dar a minha cotação, aí a minha cotação era dirigir a van para levar o alimento. Dar a van para o alimento. Então, isso foi um período de 2 anos, 1 ano e pouco a gente fez isso. Infelizmente, paramos, mas foi um momento muito importante para mim, está tatuado até hoje. Aí tivemos também outro voluntariado que foi com a campanha de um padre, inspirado por uma prima, que também me colocou nesse grupo, e as coisas foram agora partindo e fluindo para um outro caminho, até que eu vou começar a falar agora sobre o dia que eu realmente comecei. Eu não tinha muito dinheiro, ainda era 2019, no ano realmente de muitas mudanças. Chegou, acho que meados de setembro, outubro, não sei, eu disse, vou comprar um carrinho de limpeza, desses que condomínios usam, vou comprar uma pá, uma vassoura, eu ainda tive um dinheirinho, ainda parcelei isso aí, e eu disse, eu vou comprar 100 sacos e consegui dividir em 3 vezes, não sei como o dinheiro deu, sei que paguei. Mas antes de você falar sobre o projeto, o que é que você percebeu na sua rua, no seu bairro? O que é que ele estava? O serviço de limpeza não estava eficiente? Abandonado, Mônica. Olha, o meu bairro é um bairro nobre. Boa Viagem. Boa Viagem. Boa Viagem é um bairro nobre e é um bairro que está totalmente esquecido. Entendeu? Todas isso me dá uma tristeza. Ou mais a sua região? Não. Umas mais, outras menos. Isso é questão. O lixo está praticamente gritante nas ruas, a sujeira está imperando, as pessoas, por outro lado, por acharem que isso é parte do governo, e realmente é, mas também não cuidam, ou porque não podem, ou porque a questão hoje de você contratar um funcionário, às vezes, para trabalhar numa casa, vamos supor, e a pessoa ter um vínculo empregatício. Então, tudo isso, eu não quero entrar no mérito do que está passando naquela casa, naquele prédio. Mas, por exemplo, os prédios que têm zeladores como o meu, a gente mantém o nosso espaço limpo. Outros lugares que não tem, ou é casa, ou empresa, ou às vezes um prédio pequeno, às vezes não tem um zelador porque não tem condições, ou então porque às vezes tem medo do vínculo realmente empregatício, e aí fica realmente com medo de botar uma pessoa todo dia para fazer uma limpeza. Então eu comecei a observar na minha vizinhança, ao lado, na frente, e eu disse, meu Deus, eu quero transformar isso. O meu sonho, sabe quando você começa a descobrir o seu propósito de vida? É isso que eu descobri, é isso o que mais eu tenho hoje é tempo. Eu tenho tempo e eu tenho muitas ideias. Eu só demorei a colocá-las em prática, mas essas ideias estão comigo há muitos anos. Então, na própria caminhada, eu andava e as coisas vinham aparecendo na minha mente. Eu criei o slogan da campanha Caminhando. Eu fui a um parque que é muito, muito belíssimo, assim, é belíssimo junto da minha casa, que é um parque. Tentei falar com a coordenadora, fui bem recebida, fui bem recepcionada, mas meus horários não coincidiam com o gestor, porque era justamente eu me voluntariar dentro do parque onde eu caminhava, porque por mais que tenha funcionários, ainda estava abandonado, estava lugares precisando de varrer. E como eu, sozinha, porque você sabe, né? Não é todo mundo que vai topar varrer, mas eu sei que, igual a mim, tem várias pessoas que vão ter essa mesma vontade de fazer. O projeto consiste em varrer a sua rua, varrer a sua porta, varrer a sua quadra, é isso? Parques, ruas, calçadas, é uma mistura. Agora, isso também foi um processo que foi acontecendo. Não foi assim, vou fazer isso. Quando eu comprei o carrinho, eu tentei varrer no ano de 2019, mas aí eu magoei a coluna. Acho que peguei muito forte e magoei a coluna. Quando chegou no início do ano de 2020, antes da pandemia, eu comecei de novo. Aí, de novo, voltei para trás, porque veio a pandemia, eu disse, não é prudente varrer rua numa época dessa. Uhum. E aí veio o lockdown. Quando o governo abriu novamente, gradativamente as coisas, eu disse, é agora, é hoje, dia 14 de julho de 2020, às 4 horas da manhã, eu levantei com todo o gás e disse, é agora. Eu não queria chamar a atenção, por isso que acordei bem cedo.
o slogan da campanha é uma sombra da minha pessoa, porque eu não quero colocar a minha cara em evidência. Eu quero fazer com que as pessoas... Eu sou pedagoga de formação, como eu já falei no início, e eu criei o slogan limpar para educar, porque eu quis fazer do processo inverso. Eu não quero chegar para você e dizer, Mônica, tu tens que limpar a tua calçada. Por que você não limpa? Por que fica esse abandono? Não, porque a prefeitura vai ter que fazer. Não, eu resolvi... Não fique parado, né? Através do exemplo, botar literalmente a mão na massa e varrer as calçadas e os lugares e as ruas que eu comecei a perceber que estavam descuidados. Então, comecei principalmente a varrer uma empresa ao meu lado, que é vizinho do meu prédio, que onde fica muitos carros estacionados e a sujeira lá estava gritando. Na minha redondeza tem muito canteiro e esse canteiro estava cheio de metralha. Eu comecei a varrer e aos poucos eu entrei na empresa e procurei saber o responsável para contar o que é que eu estava fazendo. E aí foi quando eu disse, olha, eu estou aqui para me voluntariando para limpar a sua frente do seu estabelecimento, porque eu queria fazer uma parceria com vocês, eu limpo a sua frente e vocês colocam uma papeleira, que é uma lixeira própria, pregada no muro, onde eu venho com o adesivo e coloco o slogan na campanha. Porque o intuito era, daqui a pouco, aquele lugar que estava tão abandonado e tão sujo, fosse contagiando, e nada melhor do que o momento atual. Porque eu queria entrar com um contágio positivo. O vírus não veio negativo. Eu vim com o vírus, entre aspas, positivo, e contagiar um a um. Eu não quero pressa, eu não estou correndo. Eu quero que esse contágio seja um a um. Certo, tipo, mas você já conseguiu adesões? Consegui. Consegui. Agora eu tive um pequeno acidente de percurso que eu levei uma queda, não foi varrendo, né? Mais de um mês que eu tinha começado, e essa ideia, por incrível que pareça, a primeira pessoa que eu falei foi um ambientalista que era o responsável pelas compras dessa empresa. Quando eu estava falando esse projeto, o olho do rapaz brilhou. Ele arregalava os olhos para mim e dizia, eu sou um ambientalista. O seu projeto é muito bom, muito maravilhoso. E uma coisa eu vou lhe garantir, eu vou falar com as pessoas responsáveis, porque eu sou responsável pelas compras, e para a gente ver o que é que a gente pode fazer. Mas em nenhum momento você chegou a ter voluntários para varrer. O trabalho está sendo ainda sozinha. Você, porque assim, o que acontece? Se restringe a sua rua ou já está além da sua rua? Não. Porque como só sou eu para varrer, né? Até o meu zelador disse, meu Deus do céu, que loucura, porque eu vou ser taxada de tudo, né, Mônica? De louca, de que eu estou fazendo uma coisa, vai arriscando a vida, saindo de 4 horas da manhã. Na verdade, eu não saía 4, eu acordava às 4 e começava entre 5 e pouca. E dali, que eu terminava de varrer, eu já emendava com a minha caminhada diária. Aí já começavam as ideias. E desde o dia que eu amanheci e disse, hoje, 14 de julho de 2020, vai ficar registrado como início da realização na prática, porque a idealização na mente já existia. E aí foram surgindo, aí a coisa, ao contrário dos obstáculos antigos que cheguei nesse processo, agora está o processo inverso. Tá onde eu chego, as pessoas realmente se contagiam. Agora, como sou eu varrendo? Como sou eu falando? Porque, graças a Deus, já está chegando voluntárias em todas as áreas. A começar porque eu fui pensando em algumas pessoas que eu sempre considerei e que eu achei que podiam topar. Comecei com um amigo que já foi transportador escolar e que tem uma empresa de sinalização. E eu disse a ele, Fred, eu estou com um projeto voluntário e eu queria falar para você. Agora, o seu papel seria fazer os adesivos. Eu tenho tudo na minha mente. Eu tenho a frase, eu tenho a foto, eu tenho como eu gostaria. Você topa entrar nesse projeto comigo? E ele não pensou 2 vezes, ele disse, topo, Ângela. Mas topo. Hoje, como é que está a sua rua? Porque assim, você não, veja, agora voltou. Foi. Aí o que acontece? Meu prédio é um prédio de 6 andares e é um prédio diferenciado, é um prédio muito organizado.
Ele foi um diferencial na rua, porque um síndico que a gente teve, juntamente com os moradores da época, fizeram uma reforma nele e estenderam essa reforma para a calçada. Então, a nossa calçada recebeu elogios até do Lions. Hoje ela está um pouco descuidada, porque o jardim, que foi projetado por um paisagista, tudo, ele hoje está um pouco com mato, né? E eu penso até depois conversar com os moradores para ver se a gente resgata isso, porque é uma calçada larga, onde a gente tem um jardim também largo, com várias árvores e flores, e era aquela graminha verde, hoje o capim está mais tomando conta. E aí eu disse, nada como começar pelo prédio do edifício Aruanda, que é um prédio que foi referência para a rua, outras pessoas fizeram igual, e além disso a gente recebeu um elogio do Lions como uma calçada que prestigia os transeuntes, prestigia os pedestres. E aí, graças a Deus, eu pedi autorização primeiro da síndica, Nara, depois falei com o grupo do edifício e expliquei mais ou menos o que eu queria fazer, porque esse projeto, Mônica, ele também está acoplado com artes nas ruas. Então, eu pedi autorização, porque quando eu era síndica, ou subsíndica, não me lembro, a gente fez uma lixeira que era de grade e a gente colocou uma chapa, porque a gente tem muito índice de drogados na redondeza. E, às vezes, subiam nessa grade, que era feita uma escadinha, a gente botou uma chapa e pintou de preto. Quando eu vi aquela chapa, existe um artista que fazia muitos trabalhos com o regador e colocava placas com mensagens positivas. E aí eu disse, na época, Nara, vamos pintar aqui essa lixeira para humanizar mais. Mas isso eu tenho uma ideia, mas ficou inviável, porque quando eu procurei, ficaria muito caro. Uhum. E isso passou, e aí, de repente, veio a pandemia. Infelizmente, perdemos a mãe de uma amiga minha, uma grande amiga, que, inclusive, é uma artista, ela só não era profissional, mas ela era uma artista, assim, ela fazia tudo muito belo, tudo muito caprichado, e eu não pensei, na época, de chamar a Dona Cristina. Então, eu disse, deixei em segundo plano, aquela coisa quando não tem que acontecer, né, Mônica? E aí, ajudando essa amiga a arrumar as coisas da mãe, a colocar em ordem as coisas, a todas as artes que tinha pela casa, os pratos que estavam para fazer, para pintar, a gente encontrou uns estêncios. E aí, na mesma hora, eu disse, não joga esses estêncios fora, que eu estou com uma ideia boa para isso. Ninguém sabia desse projeto do Mar, Mônica. Eu disse, eu tenho um projeto, e aí eu comecei a dar pinceladas do que poderia, porque eu estou com uma coisa, mas não cheguei a divulgar, porque, na realidade, quando eu comecei a abrir, foi gradativamente, primeiro para uma pessoa, depois outra, e agora eu comecei a divulgar mais amplamente, de pedir dicas a pessoas. O que é que você tem de prática? Você está sendo a única que faz parte do Limparte na varrição, e você, na varrição, você já conseguiu colocar lixeiras como você queria nos postes ou nos muros, e já conseguiu a manutenção para os sacos, e é só você que faz esse trabalho. E como é que você mantém a rua limpa? Se só você faz esse trabalho. Então, veja só. Como é um trabalho de formiguinha, entendeu? Eu contamino, aí a empresa já está começando a dizer que vai varrer, aí já adotou o canteiro, já plantou, eu coloquei um jardineiro, pedi para que o jardineiro fizesse a cortesia daquele jardim e ele comprava na sementeira dele. Aí os prédios vizinhos já todos estão com vontade de já colocar a papeleira, sendo que entre querer e fazer há uma distância, porque existem algumas coisas que vai acontecendo no dia a dia que demoram. E essa papeleira doada ou é comprada pelos prédios? Então, não. A princípio, ela é comprada pelo morador do prédio, pelos moradores do prédio ou da casa. Então, por exemplo, uma casa, para não ficar pesado com a casa, porque não precisa uma papeleira em cada casa. Bastava um espaço relativamente pequeno, onde as papeleiras iam se ajustando, né, e ficar uma coisa harmoniosa. O ideal da gente colocar no muro é que a gente é que é responsável por isso. Então, o meu prédio colocou 2.
Antes do meu projeto, muita gente já vem colocando isso, porque a quantidade de donos de cachorros passeando com seus cachorrinhos e deixando os saquinhos na rua é incrível, porque assim, entre o cocô de cachorro e o saco com cocô, eu acho que, por mais terrível que seja, o cocô ainda se desintegra. E o saco fica lá com as fezes do animal dentro e vai ficando chuoso, vai saindo nem outro são ideais, né? E vão depositando. Hoje eu fui andar com um cachorrinho de uma amiga e eu contei mais de 15 sacos de cocô num lugar só. Então, as pessoas não carregam para seu lixo, nem tampouco botam no lixo mais próximo. É como se fosse assim, sabe, Mônica? Uma coisa de dizer assim, tá sujo, vamos deixar sujar. Isso é uma coisa então, que eu acho que é a falta de consciência coletiva. Tanto na pandemia, exatamente, que eu não vi isso, né? Ontem eu fui almoçar no shopping. Antes disso, a Conceição está dizendo que ela é que limpa a rua dela. Parabéns. Maravilha. Maravilha. Exatamente. Mas eu fui almoçar para você ter uma ideia. Então, tinha o espaçamento, era um self-service, mas eu estava na balança, a pessoa aqui, sem um espaço. Poxa, você tá doida, tá cega, tá maluca? Então, me incomoda muito, eu não disse nada. Mas, geralmente, eu digo, dá para se afastar? Por que você está aqui, inclusive, falando sobre comida e cuspindo no meu prato? Porque mesmo que você não mesmo que você esteja com a máscara, poxa, vá mais para trás. Então, faltou consciência coletiva. E falta consciência coletiva em quem passeia com o cachorro. Eu pego tudo do meu cachorrinho, da minha cadelinha, eu boto no lixeiro. Se não tiver, eu venho com lixo para casa, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. E numa praça, exato, eu acredito, tem as graminhas, ótimo, o cachorro adora graminha, mas não deixar o seu cachorro fazer a necessidade fisiológica, ou xixi ou cocô, num espaço onde tem brinquedos e areia de praia, onde as crianças ficam e colocam os pés. Assim, é uma falta de consciência total. A mesma coisa, colocando para o seu projeto, é muito difícil você adquirir consciência coletiva em quem não tem. É um trabalho de formiga e pode ser que dê para trás e depois dê para frente, vá para frente, vá para trás. Mas o importante é saber quantos adeptos hoje na sua rua. A sua rua é extensa, a sua rua é pequena. Eu moro numa rua. Eu moro numa rua relativamente... Ela tem um misto. Ela é um ponto muito valorizado aqui. É um polo gastronômico gigantesco, mas que não é valorizado pelos governantes. Não é bem iluminado em algumas ruas. É esburacado, é sujo, entendeu? Então, não quero esperar. Você veja que o terceiro setor, hoje em dia, ele tem crescido bastante. As pessoas estão começando a perceber que eu não preciso esperar pelo meu governante, pelo prefeito, pelo governador. Eu tenho que fazer se eu quero transformar algo negativo em positivo. Só falta um minuto eu sonho alto. Para você concluir. Quantas pessoas, como é que está o projeto na sua rua? O projeto hoje está com eu não sei se é a página que diz, ou é um perfil no Instagram, que é Limparte, ou @limparte.pe. Já tem muita gente entrando nesse perfil, seguindo a gente está engatinhando, é como se saísse do projeto embrionário e entrasse no projeto na prática. E essas papeleiras, quando elas estão algumas cheias, pessoas vocês algumas já tem no muro, cada pessoa é responsável, mas já temos mais ou menos uns 6 a 8 prédios já para colocar essas papeleiras nesses. Infelizmente, quando eu quebrei os dedos, eu tive que parar de limpar, e aí, infelizmente, voltou a ficar sujo de novo. Mas eu tenho certeza, Mônica, do mesmo jeito que eu estou tendo a vontade de varrer, existem pessoas com essa vontade. Eu tenho certeza que... 57 segundos, eu vou ter que... Beijo, obrigada. Eu agradeço e tomara a oportunidade. O Limparte, Pernambuco, PE, seja um sucesso. Limpeza com arte nas ruas. Abracem essa ideia e somem junto comigo para transformar esse país. Tchau. Obrigada, Mônica. Tchau. Valeu, tchau.